uma educação baseada na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento. Uma educação que busque o pluralismo de ideias e que valorize professores e professoras. Essas são ideias presentes no artigo 206 da Constituição Brasileira de 1988, um documento que é considerado um marco do período de redemocratização do país. Mas o que é democracia? Se fizermos uma rápida busca no dicionário, democracia corresponde a um governo em que o poder é exercido pelo povo. Mas ao colocarmos o conceito em prática, seu significado se torna mais complexo. Podemos vê-la como uma forma de viver em sociedade, de perceber-se ao lado de outras pessoas e, por isso, comportar-se através de práticas e valores democráticos. Nesse sentido, a educação pode contribuir como um instrumento para entender a vida em comunidade, para conhecer e ouvir o outro, para questionar e construir conhecimento. A fim de refletir sobre o tema, o programa Multiponto conversou com professores e professoras que atuam em ambiente escolar e universitário. Nosso ponto de partida foi um evento da Amped Sul, a Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Evento realizado em julho do ano passado na URGS, quando então conversamos com alguns participantes. Meses depois, presenciamos novas eleições gerais, manifestações nas urnas e nas ruas, um contexto de debate político que também se insere em sala de aula. E daí surge a pergunta: como podemos relacionar a educação do presente com o atual estágio de nossa democracia? O acesso à educação, de certo modo, ele abre as possibilidades de acesso a outros direitos humanos e direitos sociais. É um direito básico garantido como um dos direitos humanos. Esse entendimento de educação como direito faz parte de um projeto de sociedade democrática. Nem sempre foi assim. Historicamente, no Brasil, a maior parte da população foi excluída desse direito, sequer tinha o entendimento de que teria esse direito. Então, é muito recente a ideia de uma educação para todos. Ela coincide com a Constituição de 1988, do período de redemocratização do país. Um ambiente democrático, uma sociedade democrática, ela ajuda os processos educacionais e os processos educacionais ajudam a manter a democracia. Dar aula no ensino fundamental, médio ou no ensino superior, numa sociedade democrática, uma sociedade plural, ajuda os processos educacionais. Ajuda alunos e professores, ajuda a abordar os temas e ajuda os alunos a perguntar coisas que às vezes são meio cabeludas, não vou negar, mas enfim são as dúvidas que eles têm. E ao mesmo tempo abordar essas questões, ou seja, uma sala de aula democrática, ajuda a criar gente que vai ter um certo apreço pela democracia. Não existe democracia sem educação, tá? A educação, o ambiente escolar é construtor e mantenedor de uma sociedade democrática. O ambiente escolar é onde a gente consegue educar indivíduos sociais, indivíduos capazes de viver em sociedade. E isso para uma democracia é fundamental. A ideia de democracia demanda participação popular, seja direta, representativa, enfim. E esses indivíduos têm que estar aptos a participar. E para estar aptos a participar, a convivência com outra alteridade, com o outro, esse aprendizado de igualdade se dá no ambiente escolar, principalmente. A escola, dependendo de como ela se organiza, se ela tem um processo de gestão democrática com participação da comunidade escolar, incluindo estudantes, professores, demais servidores e as famílias, um processo participativo de gestão democrática, ela, além de ser uma instituição que atende às necessidades e demandas daquela comunidade onde ela está inserida, ela também se torna uma experiência de processo democrático, de participação, de decisão democrática. Nem sempre é, geralmente não é, mas poderia ser um espaço de exercício democrático. Na mão contrária, fazendo o raciocínio inverso desse que eu estou fazendo, dar aulas num ambiente pouco democrático, vou citar exemplos bem claros assim, a Alemanha do período nazista, entende assim, a Hungria dos dias de hoje, países que passaram pelo stalinismo, leninismo, por exemplo, tem regimes de esquerda, há totalitarismos de esquerda e de direita, coíbe a abordagem de coisas em sala de aula e não ajuda a formar gente curiosa, tá? Porque o propósito do empreendimento educacional é formar gente curiosa. Então, o que leva para frente a pesquisa científica,
as indagações nas ciências humanas, a experimentação nas artes e nas letras, por exemplo, é uma certa dose de curiosidade. Para ser curioso, a pessoa tem que ter um pouco de coragem hoje em dia, porque ela tem que fazer certas perguntas que às vezes ninguém faz, entende? E para que ela tenha essa coragem, é legal que ela se eduque num ambiente democrático. E quanto mais ela exercitar isso, mais ela vai ajudar, digamos assim, que a sociedade se mantenha democrática, né? O ambiente escolar ideal seria de pluralidade. E, infelizmente, a gente tem pouca pluralidade. Tem pluralidade, mas geralmente só o pessoal mais de esquerda e, na verdade, o pessoal mais radical da esquerda que se manifesta. Geralmente, o pessoal de direita, que às vezes é até maioria, ao contrário da intuição, né? O pessoal que tem uma concepção mais conservadora, eles até acham que são de esquerda, mas eles são de direita, mas eles não se manifestam. E o pessoal que se manifesta desproporcionalmente é o pessoal de esquerda. Então, até nem é tanto culpa do pessoal de esquerda, é um pouco omissão das pessoas que têm outras posições. Não havendo mecanismos de obrigar as pessoas a se manifestar, aí, infelizmente, o caminho que se está tentando e que não é perfeito, não é tão bom, me perguntou o perfeito, né? O ideal é esse de tentar, pessoal, vamos segurar um pouquinho mais, pessoal que tem posições muito veementes, porque senão fica uma coisa desproporcional. Nos últimos anos, intensificou-se o debate sobre o modelo de educação que as salas de aulas brasileiras deveriam ou não adotar. Em 2004, grupos políticos começaram a se organizar em torno da ideia de um modelo escolar entendido como neutro. O principal deles, defendido pelo advogado Miguel Naguib de São Paulo, intitulou-se Movimento Escola Sem Partido. 10 anos mais tarde, em 2014, deputados articularam-se para que o tema chegasse ao debate político nacional, momento no qual surgiu o projeto de lei Escola Sem Partido. Entre os assuntos abordados estava o enfrentamento a uma suposta doutrinação de professores em relação a estudantes. Já em 2018, o projeto de lei foi arquivado pela comissão especial que o analisava na Câmara dos Deputados. Apesar disso, estados e municípios brasileiros ainda discutem localmente projetos semelhantes a esses. O programa Multiponto buscou entender o contexto sociopolítico que contribuiu para o surgimento dessas discussões. Além disso, procuramos refletir sobre os impactos que projetos como Escola Sem Partido possuem no dia a dia da sala de aula. É só nas democracias muito consolidadas que efetivamente os professores e as professoras dispõem, né, de uma liberdade de ensinar mais ampla. Também não é toda a liberdade. Vejam bem, quero deixar bem claro, não há ninguém que defenda, eu não conheço ninguém que defenda, nem o mais louco dos loucos, entende? Que um professor entre numa sala de aula e diga, bom, fechada a porta da sala, eu tenho toda a liberdade de ensinar. Isso aí não existe, entende? Quando tu fecha a porta da sala de aula, a Constituição Federal, o Código Civil, eles entram na porta, eles não precisam da porta fechada para ficar lá fora, tá? Então, assim, a gente tem que obedecer às leis, não é isso. E existem leis que regulam isso, nós não temos falta de leis que regulam, né? A questão é que uma das maneiras que, em geral, governos autoritários, né, de corte conservador, de direita ou de esquerda, encontram de formar as novas gerações é estreitar essa capacidade da escola de alargar os horizontes, né? É absolutamente nítido, aliás, isso está escrito, não apenas está escrito com todas as letras no projeto Escola Sem Partido, que as convicções religiosas e familiares têm precedências sobre as convicções científicas da escola. Eu discordo disso 100%. Os valores da família são um, os valores da religião são outro, os valores da escola são outro. Uns não são melhores do que os outros, eles são apenas diferentes, né? Então, assim, ó, essa disputa que se estabelece entre os desejos da família, os desejos da religião, os desejos da escola, ela, por mim, assim, ela não tem nenhum problema, ela é absolutamente normal num regime democrático, entende? Há verdades circulando e a escola vai dizer a sua verdade, né? A escola é política pelo método, pelo conteúdo, pela atitude, etc. Em sociedades historicamente cindidas em grupos, em classes, que têm interesses conflitantes, a ciência e o pesquisador não podem ser neutros. Tem que ser rigorosos, mas neutros não. Dependendo da nossa forma de ler a realidade, de interpretar, até porque isto é que vai permitir que o sujeito se forme como sujeito e ele lá no seu bairro, no seu sindicato, na sua associação científica,
se mova politicamente. O Escola Sem Partido, ele visa cercear a liberdade de expressão de professores e estudantes. O texto dele inicia como justificando que supostamente haveria doutrinação ideológica de esquerda nos últimos 30 anos, então assim, desde o processo de redemocratização do país, coincide com o tempo da Constituição Federal de 1988, e por isso então eles pretendem realizar uma censura à educação, defendendo um princípio que a gente não encontra em nenhum texto legal, que é o da neutralidade. E o próprio projeto, quando diz combater a doutrinação ideológica, realiza a doutrinação ideológica, porque tem uma concepção de escola e de sociedade hierárquica, em que o professor é entendido no texto do projeto como autoridade máxima, o aluno como audiência cativa, como alguém vulnerável e não como alguém que participa do processo de aprendizagem, que constrói conhecimento. O professor também não é entendido como alguém que aprende e que constrói conhecimento no seu exercício profissional. Como pressuposto do projeto é uma concepção muito atrasada de educação hierárquica como transmissão de informação. Essa escola sem partidos, ela surge num contexto em que o ensino estava violando um dos seus princípios fundamentais, que era a amplitude de pensamento. O ensino estava muito focado num setor. O argumento principal é o uso da sala de aula, da cátedra, entre aspas, para doutrinar os alunos a posição deste ou daquele professor. Geralmente do professor que tem uma posição mais de ultra-esquerda. Então, com toda razão, há uma repúdio, por exemplo, ao Bolsonaro lá que ficava elogiando o Ustra, né? Mas é completamente normal o cara vir com uma camiseta do Che Guevara. Professores eventualmente vão fazer isso. Esse tipo de invisibilidade é paradoxal. Estranhamente, nos ambientes acadêmicos e nos ambientes da escola básica, o normal em termos de manifestação ideológica é justamente a posição de esquerda radical. Quando eu comecei a estudar o impacto desse discurso reacionário na educação e esses projetos de lei, eu comecei a acessar as redes que difundiam essas ideias. Então, página de Escola Sem Partido, página no Facebook, site, etc. A das primeiras coisas que me chocou, a ponto desse ter sido o primeiro texto que eu escrevi sobre o tema, o título era Ódio aos Professores, que eles, na verdade, fazem uma verdadeira demonização da figura do professor. Dentro dessa estratégia política de usar o pânico moral, isso só funciona se você perceber no professor uma ameaça, um abusador, um traficante de ideologias, um sequestrador intelectual. Alguns exemplos dessa campanha de ódio aos professores. Eu tenho viajado o Brasil inteiro, faltam poucos estados para visitar todos. Em todos os lugares tem algum professor que me relata que foi processado, foi ameaçado, foi afastado, recebeu notificação, a família ameaça. Então, isso é uma realidade nacional, é assustador isso. Se você confia no professor, se você confia no saber profissional desse docente, ele tem que perceber nele como um profissional capaz de planejar qualquer intervenção pedagógica para lidar com os problemas que ele encontra em sala de aula. Por exemplo, um professor presencia um caso de homofobia, ele vai planejar uma atividade para discutir pedagogicamente com seus alunos aquela questão que está impactando ali o cotidiano da sala de aula. Aí vem um movimento, vem um discurso reacionário e diz que homofobia não é assunto de sala de aula. Então esse ataque ao professor ele é importante para fazer essa destruição da escola pública como um espaço educativo. Ninguém quer uma escola de um partido, obviamente, então ele é de fácil adesão. É tão vago o texto do projeto, ele se caracteriza pela vagueza, não tem nenhuma definição do que seria a doutrinação ideológica, por exemplo, não tem nenhuma definição do que é a perspectiva política partidária que não se pode trabalhar. Então, os projetos de lei, por essa vagueza, eles permitem perseguição seletiva, mas, ao mesmo tempo, os seus proponentes, eles são todos vinculados a partidos de direita. Eles querem
implantar a sua ideologia de direita e combater o pluralismo de perspectivas no ambiente escolar. Perspectivas de esquerda no ambiente escolar, elas são minoritárias. Se não fosse assim, a gente não teria o resultado das últimas eleições que a gente teve, né, agora em 2018 e antes nos municípios. Também o resultado foi todo muito mais para um espectro de partidos de direita do que de esquerda. O Congresso Nacional desde 2014 tem sido congresso muito conservador, né? Então é falso isso que os proponentes dos projetos da Escola Sem Partido dizem, que os professores fariam uma doutrinação ideológica de esquerda. Ao contrário, o que a gente tem é uma perspectiva hegemônica muito mais de direita do que de esquerda, e os projetos eles visam combater justamente as vozes dissonantes de professores e alunos. A neutralidade é a busca da verdade, que é uma busca impossível de ser concretizada, tá? Mas está em justamente você proporcionar nessa relação uma informação de que existem várias vertentes. E esse projeto, basicamente, ele nasce por conta de não existir isso. Então, a neutralidade está em você saber que você tem uma postura, mas saber que ela não é única e respeitar e dar todas as versões. Na sala de aula, você tem que dar informação sobre os fatos que ocorreram. Eu posso ser considerado como mais de direita, mas isso às vezes é porque o pessoal que se considera de esquerda é tão de esquerda que todo mundo fica à direita dele se não tiver exatamente a mesma posição. Mas eu concordo com Marx. As posições sempre têm interesses, sempre são ideológicas nesse sentido, então não é possível neutralidade. Todo regime que se quer pouco democrático vai atacar a educação. Nós, professores, somos a ponta de lança desse processo, infelizmente. A gente é atacado de várias formas. A primeira delas é econômica, mas o grande problema é que a gente, às vezes, trabalha mais horas do que o que seria recomendável para que a gente pudesse trabalhar certas questões. E isso nos leva à exaustão. E esse cansaço, somado a uma pressão de vigilância, leva a que a gente recue. Então a gente tem grandes recuos de colegas muito bons, com aulas, com temas ótimos, escolas muito boas, se fechando em si. É aquela coisa, todo dia de manhã tu diz, não, olha, hoje não vai, hoje ninguém vai me derrubar. É difícil. E principalmente porque a gente lida com, pelo menos na educação básica, a gente lida com crianças que têm uma expectativa muito grande em cima da gente. O pessoal da Escola Sem Partido nos vê como os grandes vilões, mas a gente, quando entra em sala de aula, a gente estabelece uma relação de afeto e afetuosidade com as crianças. E tudo que se intromete nessa relação nos dói muito. Esse tipo de vigilância ideológica, né, e que tem uma ideologia, uma escola sem partido que tem um partido, nos fragiliza nessa relação com os alunos, que é onde é o nosso verdadeiro calcanhar de Aquiles. A gente já ganha mal, a gente trabalha muitas horas, e aí agora a gente, além de tudo, é culpado por toda uma série de mazelas. Eu sempre digo que é um movimento muito hipócrita, porque vai colocar para cima dos professores boa parte das críticas que eles não conseguem fazer a si mesmos. Por exemplo, a ideia da ideologização, que é uma palavra que, meu Deus do céu, como existe um mundo sem ideologia? Né? E aí, no momento que eu digo isso, eu disse, olha aí, ó, viu? Ela está doutrinando. São coisas tão sensíveis para nós professores que sim, nesse primeiro momento a gente vai acabar recuando, mas eu acho que a gente vai conseguir sobreviver a mais essa onda. O professor é importante do ponto de vista de quem domina o conhecimento, mas também de quem faz a mediação dessa relação pedagógica. Uma sociedade que valoriza a educação precisa valorizar a confiança nesse sujeito. Acho que a gente está nesse desafio hoje, de fazer com que o discurso, às vezes fácil de dizer que a educação é a coisa mais importante, de que o professor, ele é a profissão mais importante porque forma outros profissionais, né? Tem uma certa mística em torno disso, mas que ela não se concretiza na defesa de que esse profissional precisa ser empoderado na sua profissão. Portanto, acho que a gente precisa, como país, considerar que o nosso discurso de valorização precisa incorporar o respeito às condições de trabalho, o respeito à natureza dessa profissão e, certamente, neste momento, respeitar as condições de remuneração dos profissionais.
Veja bem, a gente tem, assegurado na Constituição Federal a questão da liberdade de ensinar. Essa liberdade anda sob ataque. Uma coisa é tu imaginar que tu tem um professor na sala de aula com liberdade, entende, de criação pedagógica e de abordagem dos temas. Outra coisa é ter um professor amedrontado, entende, assim, que vai, na verdade, encurtar cada vez mais as abordagens. Para mim, uma sala de aula de qualquer disciplina, ela se alimenta em cima da curiosidade, do desejo de saber coisas, sejam elas da matemática, da literatura, da história, da biologia, da geografia, Quando o aluno percebe que a sala de aula é um lugar que ele pode fazer as perguntas, inclusive muitas perguntas que ele não faz lá na casa, que essa é a questão de gênero e sexualidade, ele vai trazer as perguntas para a sala de aula e elas serão abordadas. Aliás, vamos combinar, Alguém consegue imaginar a cena, termina a novela das 9, a criancinha pergunta: mamãe, o que é a bissexualidade? E a mãe diz, então, vou trazer o chimarrão e vamos aqui, se fosse no Rio Grande do Sul, vamos conversar aqui na família. Não, a mãe vai dizer o seguinte: pergunta para a tua professora amanhã. Aí a menina vai dizer: não, mas amanhã tem aula de matemática, não me importa, é para isso que tu está no colégio. Aí a criança vai e pergunta na escola. Aí escuta a resposta, ou dos coleguinhas, porque primeiro ela pergunta para os coleguinhas, ou então dos professores. Aí a família não gosta, mas na verdade a família mesmo não aborda. A escola aumentou a sua influência, a família claramente diminuiu e as perguntas são feitas na escola, E elas encontram as respostas que a escola dá, que estão inclusive presentes no programa das disciplinas, Eu não gostaria que isso se encurtasse, mas eu vejo um movimento de amedrontamento dos professores para o debate dessas questões, Essa é uma questão muito delicada, porque a sexualidade é algo que surge a partir de um determinado momento e nunca ninguém precisou ser ensinado a respeito da sexualidade, porque é uma coisa que vai acontecendo e vai aprendendo na interação e até perguntando para os pais. Se ela não se sente à vontade de falar com o pai, isso é mais caso para consulta psicológica do que para tratar isso na sala de aula na frente dos colegas. Melhor talvez do que a internet, a princípio. Mas nós temos um outro problema que nós não temos mais como evitar que as crianças tenham acesso à internet. O que a escola pode fazer são debates. Então, o professor de filosofia pode colocar alguns temas clássicos, dar alguns conceitos de valores e coloca alguns dilemas morais lá. Aí depende da experiência dos professores. E aí voltamos para a ineficácia relativa desse projeto. Ele é legítimo, ele expressa uma preocupação importante e correta, mas quem é que vai fiscalizar isso? Quando eu trabalho com uma educação democrática, para a igualdade, para o respeito à alteridade, eu estou dizendo para os alunos que eles têm direito, por exemplo, de questionar. Eles têm direito de pensar. Eles têm direito a analisar e questionar coisas. Para um sistema que pretende explorar esse ser humano, isso não é interessante. Por isso o ataque. Porque a gente tem, não digo esse poder, mas essa possibilidade de abrir mentes. Eles precisam e eles querem entender o que está acontecendo. E muitas vezes a referência que eles têm de pessoa que sabe explicar é o professor. Então, o nosso grande desafio é tentar manter, de alguma forma, esse ambiente democrático, de diálogo, de igualdade, de respeito em sala de aula. Porque essas pressões externas que nos colocam numa situação de doutrinadores, assim, essa demonização do professor, pode interromper esse processo que é a riqueza da sala de aula. A expressão que eu acho que melhor define o que está acontecendo hoje em dia no Brasil, acontece sempre, mas agora está mais extremado, nós temos uma disputa de narrativas, Se estabelece hoje em dia numa aula de história uma disputa de narrativas. Se o feminismo é bom ou não, se 64 foi um golpe ou foi uma revolução, se na verdade o período governado pela esquerda foi bom ou não foi, Do ponto de vista democrático, essa disputa é boa, porque justamente ela alimenta a curiosidade. Nós vamos então discutir até esgotar os argumentos para saber, digamos assim, as razões de cada um, O problema é que nós temos um estreitamento das condições de abordagem das coisas. Na verdade, quer interromper o pensamento crítico. Então, o nosso antídoto é exatamente no que nos compete como professores, pesquisadores, desenvolver um instrumento de pensar. Eu concordo, a escola não pode ser partidária, ela é laica, mas não é isso que eles querem. Na verdade, eles querem dizer que o professor tem que ser neutro, e que a escola tem que ser controlada pelo Código do Consumidor,
que os pais são os donos dos filhos, que não pode falar gênero, não pode falar de racismo, enfim. No fundo, é um processo que quer interditar a análise da realidade. Pesquisar para quê? Pesquisar para fazer uma leitura da realidade e transformá-la. Se uma escola estatal é num bairro de classe média, essa escola será mais frequentada por famílias de classe média que têm uma preocupação e talvez tenham um tempo maior para se preocupar com os filhos, que têm talvez mais noção dos seus direitos, a questão da cidadania deles é mais arraigada. Essa escola estatal, com todas as dificuldades, provavelmente estará em melhores condições. Precisa de uma maior organicidade. Se as famílias não estão gostando que um professor de direita ou de esquerda fica fazendo doutrinação em sala de aula, eu posso garantir, eu trabalhei no Colégio Tiradentes da Brigada Militar, as famílias eram muito presentes, então se um professor incomodava ou dava notas muito ruins, os pais iam tirar a satisfação. Não quer dizer que eles iriam ser atendidos, porque não quer dizer que eles tenham razão, mas eles estavam acompanhando, e é isso muitas vezes que falta nas escolas, na escola básica em geral e estatais em particular. A gente tem as diretrizes curriculares dos direitos humanos, uma política nacional dos direitos humanos, que deveria ser trabalhada desde a educação infantil até o ensino superior e que ainda é pouco trabalhada, né? Porque a Carta de Direitos Humanos fala num sujeito universal que deixa de fora toda a especificidade de sujeitos que não conseguiram nunca usufruir dos direitos humanos. Então, as comunidades indígenas, os remanescentes de quilombos, no caso brasileiro, né, as comunidades ribeirinhas, a população LGBT, a população transgênero, né, todos esses ficaram de fora. As pessoas portadoras de doenças raras, as pessoas com deficiências, esses grupos todos, eles se viu que eles não conseguiram historicamente exercer direitos humanos e direitos sociais. Então a gente precisa especificar os sujeitos de direito que não têm conseguido ter acesso, né? Precisamos problematizar as desigualdades sociais, precisamos reparar as injustiças históricas, precisamos promover equidade social, né? Então isso é um dos papéis, é um trabalho de toda a sociedade, mas também é um dos papéis da escolarização, em todos os níveis de ensino, incluindo o nível superior. Muitos dos debates suscitados pelo projeto Escola Sem Partido seguem sendo atuais e necessários, principalmente se pensarmos a sala de aula como um ambiente de acolhimento e discussão, aberto à pluralidade de pessoas e realidades. Nesse sentido, não há como entender a sociedade sem buscar também compreender as questões raciais, de identidade de gênero e de diversidade sexual que a permeiam. Além disso, é preciso lembrar que não há recursos suficientes voltados para a educação no país. Os professores sequer recebem o piso e ainda têm seus baixos salários parcelados. A infraestrutura das escolas é precária. O país não atingiu as suas metas de escolarização. Então, o que realmente devemos debater sobre a educação brasileira? Quais são os nossos reais problemas? E o que é ser professor nos dias atuais? E ser professor é lutar pela escola pública. Eu gosto do termo intelectual público, é alguém que vai impactar também os debates na sociedade, não se trata mais só de pensar a docência dentro da sala de aula, mas fora também. Teve uma situação em São Paulo, não lembro qual município do interior de São Paulo, eu fui chamado para dar uma aula inaugural numa calorada, né, quando os alunos estão entrando na universidade. E conforme eu estava falando sobre escola sem partido, discurso reacionário, perseguição e discussão de gênero, uma jovem que estava entrando no curso começou a chorar. E depois ela, quando abriu o debate, ela falou: olha, Fernando, quando eu estava te ouvindo, eu chorei, porque eu estou aqui entrando na universidade, mas não era isso que eu queria, então eu vou abandonar, eu não quero ser professora assim. Eu falei para ela: não, pelo contrário, você está entendendo desde o início que se você quer ser professora e você tem que manter esse sonho, você tem que lutar por essa escola. Você tem que lutar por essa docência que você imaginou, na qual você interage com alunos, conversa sobre os problemas da sociedade. Então, acho que a gente tem que cada vez mais pensar nessa formação inicial e continuada, e na atuação também dos professores da universidade, todos atuando como intelectuais públicos que defendem a escola. Não tem como pensar mais uma coisa dissociada da outra. Ser professor é lutar por uma educação democrática. Acho que esse é o caminho. A gente tem um espaço muito fértil para isso,
porque nós estamos trabalhando ainda dentro de uma perspectiva de uma educação pública, gratuita, laica. Então isso faz com que a gente tenha uma diversidade de pessoas e de realidades se encontrando no mesmo ambiente escolar. Isso nos fornece material para que a gente possa trabalhar. Mas também é um grande desafio, que é o desafio de conciliar todas essas desigualdades e fazer com que a gente consiga compreender esse ambiente. Então a gente vai ter dentro do mesmo ambiente pessoas mais privilegiadas do que outras, pessoas em situação mais vulnerável do que outras e que em alguma forma elas vão ter que não só conviver, mas compreender o mundo do outro. Então eu acho que é um grande desafio, mas eu acho que é aí que reside a riqueza da educação. Um grande batalhador, Florestan Fernandes, tinha uma visão do intelectual que me parece que calha bem para o momento. Que ele dizia o seguinte, que nós, intelectuais, pesquisadores, professores, não devemos lutar nem para e nem pelo povo. A nossa tarefa é outra, estar com o povo para que ele adquira os instrumentos o mais rápido possível de fazer a revolução que o país necessita. Uma visão de otimismo, para mim a fala não ser tão pessimista. Esse mesmo autor diz o seguinte, que a história não se abre nem fecha por si. São os homens e mulheres em conflito que abrem ou fecham o circuito da história. Nós estamos no momento que fechou, mas não vai ser eternamente.